Olá, muito boa tarde. Hoje olhamos a proposta da liturgia para o próximo domingo. Vamos analisar os textos bíblicos para esse dia com o auxílio dos nossos convidados, o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também o cônego António Rego, jornalista. Boa tarde, obrigado por estarem uma vez mais connosco. Este é o 25º domingo do Tempo Comum. Começava por si, cônego António Rego, assim, uma ideia geral que possa caracterizar um bocadinho a proposta destes textos bíblicos, o que gostaria de sublinhar. Primeiro, saudar a nossa presença aqui do cônego do Dr. João Lourenço, desta fraternidade que a gente consegue ter à volta da palavra. Pelo facto de sermos participantes no estudo da palavra, há algo que também nos aproxima e que eu vou aprendendo com ele. Depois, se me fosse permitido, eu lembrava uma figura do António dos Santos, que faleceu há pouco tempo, e lembrava pela amizade que lhe tinha, pelo respeito que ele merecia, mas pela ressonância que teve a sua morte na comunicação social. Porquê? Porque era um homem bom, era um homem afável, era um homem tolerante, era um homem dialogante, era um homem amigo de todos. Não era por razões daquelas que são mais conhecidas nos elogios que se fazem, mas por uma humanidade muito densa que ele tinha na sua qualidade de sacerdote e de bispo, e que eu também fui muito enriquecido com isso. Posto isto, temos este domingo 15º, eu penso que nos traz pontos muito concretos. A Bíblia parece muitas vezes algo de abstrato, palavras que foram ditas, que foram vividas, que foram experimentadas, mas são palavras que estão aqui assentes no nosso terreno. E eu gosto muitas vezes de pensar no meu amigo Isaías e nestes pensamentos que ele fala. Os meus pensamentos não são os vossos. Este confronto que ele faz continuamente entre o que é a medida humana, a medida dos nossos cálculos, a medida dos nossos tempos, dos nossos passos, e ao mesmo tempo o projeto de Deus que ele reconhece que está fora das suas dimensões. Temos depois a carta aos Filipenses, onde eu acho que é esta história: Deus passou por mim, Deus passou perto de mim, e quando Ele passa perto de mim não é brincadeira, é um caso sério, é uma interrogação para a minha vida, é um apelo para a minha existência. Eu gostei muito desta pequena tiragem. E depois Paulo está na prisão, e estar na prisão, às vezes já diz isto a brincar, mas era a sua vida que estava completamente controlada e os seus cristãos que estavam privados dele. E ele teve a coragem de atravessar as grades da prisão com a sua palavra forte, como espada, para lhes dar o ânimo que eles precisavam. Em Mateus temos um problema de contas, problema de contas que não coincidem com as nossas. Os trabalhadores que trabalham menos ou mais horas que os outros, que são remunerados de forma diferente. Liga-se à primeira leitura que os vossos caminhos, os vossos cálculos, as vossas contas não são as minhas contas. É o que eu sinto especialmente presente nesta liturgia. Quando João Lourenço, este é um domingo muito a colocar em causa as categorias humanas, não é? Perante a medida de Deus. Saudando os nossos telespectadores, eu, no meu silêncio, faria tão bem minhas as palavras do cônego António Rego sobre o Dom António Francisco dos Santos, com quem tive também algum privilégio de às vezes lidar sobre questões principalmente ligadas à educação e também ligadas às questões da Faculdade de Teologia, principalmente no centro do Porto, onde encontrei sempre uma voz muito acolhedora e que me apraz, de facto, aqui sentir juntamente com ele. Não tenho a riqueza do vocabulário que o cônego António Rego lhe dirigiu, mas com muito silêncio reverencio a figura do Sr. Dom António. Sobre este domingo, eu sinto aquilo que é próprio da liturgia. Nós tivemos uma série de domingos muito associados
aos mistérios da vida de Jesus. E temos agora uma série de domingos muito associados às questões da vivência cristã, que às vezes dizemos a vivência eclesial. E este é um desses domingos ricos nesta vivência, em que nos fornece não apenas textos para podermos atuar e estar presentes de forma diferente no mundo. Os cristãos não têm de ser diferentes, mas têm de atuar de forma diferente. A diferenciação faz-se pelas expressões concretas da sua identidade, do seu agir, do seu estar. E é um domingo que trata um tema que, de alguma forma, eu diria, nos distingue daquilo que era a tradição judaica, que é a questão da justiça. E como olhar, como superar uma questão que é muito concreta das pessoas do ontem, do hoje e o será do amanhã, que é efetivamente a questão da justiça. Que nós temos sempre a tentação, e ela está enraigada, ela impregna a nossa existência, de pensar e reportar para Deus os códigos da justiça temporal. E isso é um confronto que já o próprio profeta Isaías sentiu. Jesus experimentou e legou-nos esta belíssima, apesar de complexa, parábola, e abre-nos, de facto, aqui uma realidade nova, que ao tempo de Jesus provavelmente não era muito vivida, mas que a identidade cristã ao longo dos séculos viveu e atuou e que recolhe nesta parábola muito, que é a dimensão da gratuidade de Deus. Vamos então escutar este Evangelho de Mateus, que nos narra precisamente este episódio de um contrato de trabalhadores para trabalhar numa vinha que depois gera algumas questões. Vamos então escutar. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu a meio da manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 da tarde e fez o mesmo. Saindo, ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo o dia sem trabalhar? Eles responderam-lhe: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou serão maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muito bem, começo por si, Padre João Lourenço. Realmente, o que interessa a Deus não é propriamente a antiguidade, mas a forma como se acolhe o desafio que Ele nos coloca, não é? Acima de tudo, o que interessa a Deus, creio, é a nossa capacidade de, como bem diz, de acolher e de responder.
porque também não basta apenas acolher e refugiar-se no acolhimento. É preciso dar alguma resposta. E este texto do Evangelho, porque é aí que quer entrar, é um texto daqueles com alguma complexidade. Porquê? Porque corremos sempre o risco de o ler a partir dos nossos olhos, dos nossos critérios. E, principalmente, lê-los a partir de critérios daquilo que poderíamos chamar uma justiça, hoje em dia, de códigos laborais, ou de fóruns jurídicos, ou de normativos. E nada disto serve para ler este Evangelho. Essa tralha toda não permite, não nos oferece critérios razoáveis para ler o texto, porque o texto pretende transmitir outra mensagem. Mas também não escondo que este texto é um daqueles que no Evangelho, e no dizer de um notável e conhecido homem da teologia, que é o cardeal Ravasi, chama-lhe uma pedra de tropeço. É um dos muitos que eu tenho num livro que chama As Pedras de Tropeço dos Evangelhos. Que o tropeço é exatamente este. Nós irmos para ler os textos a partir de nós próprios, não a partir dos textos. Porque aqui está encerrada uma multidão de questões, eu diria uma variedade grande de questões que carece de outros critérios para poder ser lidos. E um dos primeiros critérios é, de facto, a teologia bíblica sobre a questão da justiça social, e nesse aspecto o Isaías já dá uma pequena ajuda, uma contextualização, mas há toda uma outra tradição profética, por exemplo, de Oséias, que não é aqui mencionada, ou de Amós, que tem muito a ver com isto. E, fundamentalmente, temos alguma coisa que é o mundo do tempo. Tanto quanto sei, ao tempo de Jesus haveria uma parábola entre os rabinos do judaísmo da época que é muito esclarecedora para nós. Eles tentavam também responder a uma questão destas, que é que aqueles que vêm em último podem ter a mesma recompensa que aqueles que chegaram em primeiro. Isto aqui já oferece dois cenários. Quem são os primeiros, quem são os últimos. A meu ver, Jesus vai para além da mera ordenação. Os primeiros serão os judeus, os primeiros chamados, os últimos são os gentios, aqueles que aderem através de Cristo. Mas, para além disso, os rabinos diziam, bem, deu tanto a uns como a outros, porque eles fizeram numa hora o que os outros fizeram num dia, que é o critério da medida judaica que tenta tudo racionalizar. Porque lhe falta exatamente aquilo que era específico, o que é específico da mensagem do Novo Testamento, a gratuidade de Deus. E nesse sentido eu acho que este texto abre-nos muitos horizontes para colocarmos aqui, não olhar esta parábola à luz dos critérios da medida, do quantitativo, mas numa outra medida que tem a ver não com a quantidade do trabalho, mas com a quantidade do amor. Há uma luz nova, muito, muito interessante, esta que recebemos aqui do Padre João Lourenço. Eu não acrescento nada, a não ser, eu acho que ainda estamos no tempo das vindimas, não é? Sim, adiantaram-se um bocadinho este ano, mas cá no Sul andaram mais tempo. E as vindimas têm uma dupla visão, que é do trabalho, que é um trabalho intenso, que é um trabalho duro, trazer os cestos, enfim, tudo aquele trabalho, esmagar as uvas. Há ali digamos, um ritual social. Uma azáfama tremenda. Uma azáfama que mobiliza muita gente, mas também há um tom de alegria e um tom de festa que ultrapassa. Eu julgo que até que não se prende pelos simples horários de começar a trabalhar e fechar o trabalho. Porque o vinho também é festa e Jesus também o acentuou. Portanto, o tratamento do vinho através das vindimas tem também muitos elementos admiráveis que é preciso potenciar. Já não é como antigamente, mas ainda há a aproximação das pessoas, há as famílias que se convidam, há as ofertas que se dão pequeninas mesmo, de algumas lembranças das variedades das castas. As castas. Há uma imensidade de símbolos à volta do vinho e depois do vinho que Jesus toma tantas vezes como exemplo e até o coloca na mesa da última ceia e até dele faz o seu
próprio sangue, creio que estamos aqui perante um elemento admirável de festa, de trabalho, de exigência e já agora, no nosso caso português, de qualidade. Julgo que em Portugal nós estamos a ter cada vez melhor qualidade de vinho, porque já não é apenas aquela cópia artesanal e festeira dos cestos às costas, mas há a qualidade da escolha do tratamento, do esmagamento, para que nós possamos ter um produto digno também do nosso país, que tem muito e bom vinho. Fica esta análise então ao Evangelho. Vamos avançar então para a leitura de Isaías. E aí, Padre João Lourenço, ele pede que os homens se voltem para Deus, mas isso implica uma transformação profunda e radical do próprio homem. Este pequenino texto de Isaías, já da parte final do seu livro, do livro que nós recebemos, tradicionalmente atribuído à mesma pessoa, que representa épocas diferentes. Esta parte representa a última época, ou seja, a experiência do povo de Israel depois do exílio. O que é que acontece? O que acontece é que a experiência, nem sempre prestamos muito essa atenção, mas a experiência vivencial da fé bíblica tem também a ver com a própria experiência histórica, ou seja, com as etapas históricas. O exílio representou para o povo de Israel um drama. E desse drama resultaram perspectivas diferentes. Aquela que é mais cómoda é aquela de pensar: Deus não agiu connosco como nós merecíamos, ou então, ainda mais grave, mais uma vez, Deus castiga-nos e força-nos, porque é sempre bom a gente atribuir a culpabilidade a alguém. Costuma-se dizer que a culpa morre solteira, pelo menos em Portugal, na nossa tradição jurídica e social, a culpa morre sempre solteira, não teve mãe nem pai e nem teve padrasto nem madrasta sequer. Mas na tradição bíblica a culpa nunca morria solteira. Ia sempre projetada para alguém, que também era outra forma de morrer solteiro, porque nunca era nossa. Para analisar esta história bíblica, a intervenção dos profetas teve um papel fundamental. Quer dizer, não os fiqueis no pé da letra e na culpabilidade alheia, mas tendo vós de mudar verdadeiramente a vossa forma de ser. Para o judaísmo era difícil mudar a forma de ser. E o profeta vem dizer não é Deus que está mal, vós é que tendes de começar a sentir melhor. A própria experiência deve-vos ter ensinado, tendes de aprender. E, portanto, há qualquer coisa que é diferente e vós precisais de mudar o coração e não estar continuamente a culpabilizar a história, a culpabilizar os antepassados, porque castiga até à quarta, quinta ou sétima geração, que era sempre um logo comum, um lugar teológico comum, que ainda hoje está presente, não é? Não está presente na nossa tradição popular. É uma forma de aligeirar a minha responsabilidade. Claro. E atribuí-la a alguém. E então o profeta procura exatamente mostrar: há uma tarefa a fazer. E essa a história devia-vos ter ensinado. Não aprendeste, mas tendes de aprender. Claro. Quando António Rego, eu desafiava a avançarmos já para Paulo, para a Epístola aos Filipenses, porque já temos apenas mais uns minutos, nessa expressão muito também emblemática, que é conhecida, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele dá conta da radicalidade com que ele abraça também esta sua adesão a Cristo, não é? Num momento difícil. Paulo foi um grande apaixonado e perseguiu os cristãos e converteu-se. E quando se converteu, digamos que a sua vida mudou radicalmente. Passou para o outro lado. E neste caso o outro lado foi de um perseguido, de um preso. E quando ele está preso, podia estar quieto, calado, para que não lhe acontecesse nada. É o contrário. A prisão para ele é um púlpito de pregação. Muitas das cartas de Paulo são da prisão e são certamente fruto do espírito que está com ele, mas também da experiência dolorosa que ele está a atravessar e que compara também à prisão
em que muitos de nós temos as nossas vidas, aquilo que nos prende, aquilo que não nos deixa voar, aquilo que não nos deixa ver. É engraçado que há pouco eu estava a lembrar dos óculos, porque o nosso olhar é um olhar limitado e a gente precisa de óculos, e dos óculos de Deus para poder ver a vida. Portanto, Paulo também tinha esta perspectiva de dar o olhar de Deus sobre a vida para além das nossas vicissitudes. E por isso mesmo é que ele está disposto a morrer por isso. É que isso se torna para ele uma causa. E até acaba por dizer um paradoxo: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Este lucro do morrer é uma frase que nos choca, porque onde é que está o lucro da morte? Está exatamente no lucro que esteve na morte de Cristo, que foi uma dádiva. Quando nós vamos olhar para o crucifixo apenas como uma derrota, vemos metade da história. Quando olhamos como uma dádiva de Jesus Cristo, é que vemos a história inteira. E é isto que Paulo também diz um bocadinho: morrer para Cristo é um lucro. Ele acabou também por dar a sua vida. Isto é mais fácil de dizer que fazer, bem claro, sei. Exatamente. Eu agradeço a ambos o facto de terem estado aqui connosco e nos terem ajudado a penetrar também na densidade que nos ajuda a perceber o sentido e o alcance, ao fim e ao cabo, que está nestes textos bíblicos. Obrigado pelo vosso contributo. Obrigado. São os textos litúrgicos do próximo domingo, neste programa, que não termina sem eu lembrar que mais logo pode ainda acompanhar o programa Eclésia na sua edição rádio. Será pelas 22h45 na Antena 1. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.